Bem-vindo a mais um vídeo do canal Madeireira Tropical e hoje vamos explorar o conceito sobre vão livre. Então, o que seria vão livre? Imaginemos aqui pelo nosso desenho que nós teríamos duas paredes, essas linhas pretas, certo? E temos uma viga que está aqui em vermelho. Entre as duas paredes existe um vão, que aqui nós exemplificamos como 4,5 metros, que é então o vão da parte interna entre as duas paredes. Esse vão entre a parte interna é então o vão livre, certo? Aqui eu exemplifiquei como se fosse uma viga, certo? Essa viga em cima aqui a gente está enxergando o topo como se fosse o topo de outras vigas, né? De caibros de 5x10 ou 6x12. Isso aqui é bem característico de assoalho ou de um mezanino ou de um deck, por exemplo, né? Aqui então a gente tem o vão livre entre as paredes e temos também uma outra situação que é o balanço. Sobre o balanço a gente vai falar num outro vídeo. Imaginemos aqui temos duas paredes, certo? Duas paredes. Em cima dessa parede tem uma viga na qual vai ser feito um assoalho de um mezanino. E a gente então vai aprender a escolher qual é a seção dessa viga para vencer esse vão livre. O vão livre o que é? É a distância interna dessas duas paredes. Exatamente o que fica num vão completamente livre de apoio. O cálculo de estrutura de madeira é um cálculo complicado porque a madeira é um material natural, certo? Então a disposição das fibras altera muito a resistência da madeira. Por exemplo, aqui, esse é um topo de uma madeira que foi cortada, né? E aqui a gente pode ver a disposição das fibras de pé. Nesse outro aqui a gente pode ver as fibras deitadas. A gente consegue entender, né? Por ela estar de pé aqui, ela tem uma resistência maior nessa peça e menor nessa. Então o cálculo de madeira leva tudo isso em consideração, é um cálculo muito comprido. O que eu fiz resumidamente, e aí eu vou mostrar para vocês agora, mediante ao cálculo que eu fiz, eu cheguei a um coeficiente levando em consideração a resistência à flexão do Angelim Pedra e da Itaúba, eu cheguei a esses coeficientes, 30 e 33. Como é que a gente vai usar esse coeficiente? A gente pega o vão livre em centímetros, né? Nesse caso 4,5 metros, 450 centímetros, e divide pelo coeficiente de 30 se a viga for em Angelim e de 33 se a viga for em Itaúba. O resultado desse cálculo vai dar a altura da viga que a gente precisa. Então vamos exemplificar o cálculo aqui. Então a gente tem o nosso vão, 450 centímetros, dividido pelo coeficiente que eu dei, né, do Angelim Pedra. A madeira escolhida então foi Angelim. Nós descobrimos uma altura de 15 centímetros para a nossa viga. Quando a gente liga na madeireira para saber aqui para a nossa região qual que é a altura de viga, a bitola da viga que tem essa altura de 15 centímetros, a gente vai encontrar o 8x16, é a medida mais próxima. Que o 8x16 pleinado vai ficar 7,5 por 15, 7,5 por 15,5. Então seria a altura certa para essa nossa viga, que foi calculada por uma estrutura de um deck, ou de um mezanino, ou de um assoalho, de um telhado, mais ou menos 150 kg por metro quadrado. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a distância da próxima viga de 8x16. Né? Vai ter que ter uma outra viga a uma certa distância para aguentar essa estrutura. Como essa viga ela funciona a flexão e esses nossos caibros aqui de cima que vão ter o assoalho pregado nele também trabalha a flexão, o que a gente pode fazer é empiricamente chutar uma altura para ele. Vamos supor que a gente use um 5x10, então ele vai ter 10 centímetros de altura, certo? 10 centímetros vezes o nosso coeficiente de 30 vai dar a distância da próxima viga de 8x16. Então, numa distância de 300 centímetros ou 3 metros, a gente vai ter que ter uma outra viga de 8x16, certo? Porque é o vão exato que o caibro de 5x10 vai aguentar. Vamos supor que queremos uma distância maior. O que a gente faz? A gente aumenta a altura desse nosso caibro. Vamos colocar um 6x12, por exemplo. O 6x12, multiplicado pelo nosso coeficiente do Angelim Pedra,
vai dar uma distância de 360 centímetros, ou 3,60 metros para a próxima viga de 8 por 16. Hoje eu falei sobre o conceito de vão livre e a escolha da peça correta para vencer esse vão. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal e falaremos no próximo vídeo sobre balanço e estruturas.